Desde muitos anos, as cidades vêm passando por transformações que mudam a sua configuração e, por consequência, os fatores sociais. Você tem se dado conta dessas transformações ao seu redor e de como elas te afetam? Pois bem, essas transformações são tão recorrentes que quase sempre não percebemos, pois o ritmo da vida está cada vez mais acelerado, principalmente nas metrópoles, que foi onde as mudanças urbanísticas tiveram início. Você sabia então que esse ritmo acelerado nas cidades tende a aumentar se não forem tomadas providências que deixem a logística urbana mais organizada, podendo acarretar, por exemplo, em problemas como a falta de salubridade nas ruas? Cabe aos órgãos superiores se encarregarem de organizar as cidades, tomando como base alguns meios tecnológicos que facilitem essa sistematização, como o uso de cartografia, topografia e estatística, bem como o auxílio de profissionais especializados. E essa preocupação com os fatores que abrangem a cidade e suas mudanças já são discutidos há um bom tempo e são colocadas em pauta questões sociais e logísticas das cidades. No século XIX, surgiu uma nova forma de se ver a cidade, tratando de representar aquilo que não é perceptível ao olho humano. Mas o que isso significa? Isso quer dizer que se começou a ter um entendimento de que dados impalpáveis contribuem para a formação do caráter urbano, estando estes ligados às transformações sociais e distribuição da população, bem como as atividades econômicas realizadas e a difusão de doenças. Como forma de estudo da cidade, foram encontradas algumas linhas principais definidas pelo engenheiro Ildefonso Cerdá. São elas, em síntese, a pesquisa estatística, a representação topográfica e a representação mais ou menos detalhada. Cerdá tinha noção dos pontos fortes e das falhas de cada princípio deste. Esta linha de pensamento que teve sua base não apenas em Cerdá, mas em escritores literários também, que tentavam descrever a cidade com a maior precisão possível, observando-a na maioria das vezes com seus próprios olhos. E a partir destas novas formas de ver a cidade e interpretá-la, foi que se deu o desenvolvimento das ciências analíticas. No século XIX, a representação cartográfica já estava bastante avançada, chegando a um ótimo nível de precisão e detalhamento. Os mapas começaram a ter certo grau de similaridade e aumentou também a sua difusão. Até então, esse estudo e conhecimento era reservado aos militares e funcionários fiscais. Mas o que a representação cartográfica representa? Bom, entende-se por representação cartográfica ou cartografia a ciência que estuda a produção científica, técnica e artística de mapas, e ela foi fundamental para os avanços tecnológicos e científicos daquele momento. A topografia é compreendida como ciência que estuda o relevo da Terra, seus planos e alturas, e a estatística no século XIX tinha a função de registro de dados e de elaboração de tabelas e gráficos que definissem a cidade ou o país. Ainda sobre a cartografia, a colaboração dos topógrafos do Exército é decisiva na realização de uma cartografia nacional, sendo esta unificada por técnicas de representação e uma escala comum. Os países começaram a investir cada vez mais no total mapeamento das regiões, custando isso muito tempo e recursos. Os esforços foram tantos ao ponto de se originarem os primeiros mapas de bolso, que algumas décadas depois ocasionaram os guias turísticos e foram modificando a sua estrutura da cidade, sendo construídos mirantes nas colinas para que o público pudesse apreciar uma visão do alto. Já os dados estatísticos têm a função de descrever as cidades segundo categorias pré-determinadas, que seriam inicialmente as variações demográficas, o volume de trocas da produção agrícola e manufatureira. As utilidades digitais de determinações se configuram em poder fazer comparações entre cidades e partes isoladas de territórios, podendo evidenciar os problemas localizados naquelas regiões, os quais são motivos de intervenções de autoridades de acordo com cada local. A topografia e a estatística andavam de mãos dadas. A construção de uma dependia das análises da outra. A característica fundamental da estatística se definiu como a homogeneidade, fazendo-se possível comparar dados de realidades totalmente distintas e estabelecer uma norma, podendo medir-se assim as diferenças eventuais. Dentre os pesquisadores da época, destaca-se um em particular, Charles Babbage. Ele foi de porta em porta e conseguiu coletar e classificar 3 milhões de indivíduos de acordo com a renda e condições de moradia. No fim do seu trabalho monumental, Charles redigiu um mapa colorido onde a população era dividida e era vista uma notória difusão da pobreza em cada área do mapa. Devido aos surtos epidêmicos, os médicos e oficiais sanitários começaram a explorar a cidade, averiguando a quantidade de doentes, número de contaminados e de mortes.
Dessa forma, foi possível a construção de mapas que permitiam entender que a cidade intimamente e as particularidades de cada local, chegando assim a conclusões concretas a respeito de determinadas características que a sociedade manifestava. Boa parte dos estudos, avanços e técnicas dos militares foram adaptados e usados em prol da cidade e de como estruturá-la, exercendo um papel de suporte especializado, bem como a topografia e a estatística, por exemplo. Mas nem só de aptidão de conhecimentos os militares se destacaram. Eles também tiveram importantes realizações, como projetar cidades inteiras baseadas em modelos geométricos. O seu papel tampouco parava por aí. Em alguns países, os militares desempenhavam a função de delimitar áreas de polícia e também de projetar equipamentos civis, como escolas e hospitais. As suas habilidades eram ainda mais aguçadas quando envolviam centros e pontos com valor estratégico. Portanto, eles eram encarregados de todos os fatores que fossem ligados à esfera urbana. O início do urbanismo como ciência se deu no final do século XIX, através do período caótico em que vivia a Europa. No primeiro momento, a principal preocupação era de resolver os problemas do inchaço populacional com o êxodo rural, a busca de emprego nas fábricas e a falta de moradia, que dificultavam a vida dos trabalhadores nas cidades, bem como as péssimas condições das mesmas, uma vez que eram insalubres e sinuosas e a falha dos equipamentos urbanos ocasionavam cada vez mais a proliferação de epidemias. Em um segundo momento, foi observada a necessidade da criação de uma cidade mais moderna e tecnológica, uma vez que as cidades europeias estavam em constante evolução. E aí vieram os planos e estudos de diversos engenheiros e pessoas envolvidas com os aspectos sociais, que mudavam a malha territorial das cidades e ampliavam os desenvolvimentos tecnológicos. Um desses projetos foi o plano de Ildefonso Cerdá, sendo este um dos principais tratadistas de arquitetura a reivindicar a salubridade nas habitações de maneira efetiva. Ele considerava que a moradia era o suporte fundamental da qualidade de vida e sua principal preocupação era de construir habitações com condições dignas, higiênicas e confortáveis, ventilação e iluminação naturais e também com um custo-benefício à classe operária. Para isto, ele propôs que as muralhas fossem derrubadas e os quarteirões possuíssem as esquinas chanfradas para que posteriormente fossem criados espaços que fossem em comum para todos, sendo criado um pequeno lugar de lazer e de comércio à disposição da sociedade, respeitando os princípios de ordem, circulação e tipologia construtiva. Quando falamos em hidráulica no século XIX, estamos falando da renovação de ideias existentes e as adaptando às novas formas de uso. Os órgãos de maior patente tiveram que fazer projetos para a canalização das águas de esgoto de uma cidade toda, pois estava começando a acontecer uma saturação das fossas já existentes. Cidades como Londres, Paris e Amsterdã implantaram logo esse sistema de canalização, mesmo que para isto tivesse que pagar um preço alto, pois envolvia uma logística enorme de construção. Entretanto, vemos uma queda crescente dos casos de epidemias nos lugares onde há investimento em novas canalizações de água e esgoto, pois a população não fica mais em contato direto com o efluente, nem os animais que usam este ambiente insalubres como moradia e local para reprodução. Com base no abordado, vimos que o processo de urbanização das cidades aconteceu pelo envolvimento de especialistas e também por órgãos maiores, assim como ocorreu ou está ocorrendo na sua cidade também. Vimos também a importância que o aperfeiçoamento das técnicas, como a estatística e a cartografia, foi e ainda são de fundamental importância, que antes tinham outras finalidades e hoje são aplicadas às cidades, pois com elas é possível entender de maneira sistemática como a sociedade funciona.